Boa noite, bem-vindos à 7ª edição do A Conversa no FDF. Hoje temos como tema principal o papel dos dirigentes em tempos de ausência de competições, numa altura onde existe uma série de dúvidas sobre o futuro e essencialmente sobre a conclusão dos campeonatos séniores. No início deste programa, uma nota da redação do FDF, em que eu passo a ler para não me enganar. O FDF é um portal de e sobre futebol de formação. Iremos manter esta linha. Contudo, o momento que vivemos obriga-nos a falar sobre o futuro dos clubes ao nível dos séniores, porque a formação está inserida nos clubes e sem clubes fortes e organizados não há futebol de formação. Posto isto, hoje iremos falar de clubes no seu todo e não só de futebol de formação, mas o nosso foco foi, é e será a formação. Hoje temos como convidados o António Adro, do Loletano Desportivo Clube, o Fernando Jorge, do Futebol Clube de Alverca, o António Colasso, do Futebol Clube de Ferreiras e o Carlos Esteves, da Associação Académica de Santarém. Aproveitamos para agradecer a disponibilidade de todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade, são todos presidentes dos vossos respectivos clubes, e eu começaria por perguntar e fazer a mesma pergunta aos quatro, na vossa função de presidentes de clubes, como é que tem sido estas últimas semanas, e podemos começar pelo António Colasso, se faz favor, como é que tem sido viver estas últimas semanas sem competições e perante esta pandemia que nos apanhou todos de surpresa? Boa noite e obrigado pelo convite para este programa e esta oportunidade. Antes de mais, em casa. Tem sido algo diferente, tanto nós parámos a nossa atividade no dia 10 de março e acabámos por suspender todas as modalidades, portanto, até porque houve indicações para encerrar piscinas, pavilhões, campos de futebol, e tivemos de suspender a atividade. Suspendemos os serviços da Secretaria e estamos há um mês, temos tentado manter via redes sociais o contacto com atletas, o contacto com os colaboradores, com os treinadores, e é assim que temos vivido este mês, e os contactos também com a Associação de Futebol, no caso, e com as diversas federações para saber qual o desenrolar deste final de época, ou deste último terço de época que faltava realizar. É isso que temos feito. Não tem sido fácil, porque é uma situação, acima de tudo, nova, uma situação excepcional, mas, enfim, temos tentado manter-nos ligados. Muito bem, muito obrigado. Carlos Esteves, como é que tem sido aí por Santarém, como presidente da Associação Académica, como é que tem sido estas últimas semanas? Boa noite, desde já, obrigado Miguel pelo convite. Tem sido umas semanas diferentes, efetivamente, como o Colasso disse, tem sido umas semanas em casa. Nós, na Académica, começámos a devida precaução no dia 2 de março, com algumas medidas estratégicas colocadas no clube, já com devidas precauções, e no dia 10 de março, quando a Federação anunciou a suspensão de tudo, nós acabámos por tomar essa iniciativa juntamente com a Associação de Futebol de Santarém e também suspendemos todos os treinos. Tem sido aqui 32 dias, sensivelmente, de trabalho em casa, aqui um bocadinho na expectativa de ver também o que é que haveria de surgir no futuro, e entretanto já estamos a trabalhar na próxima época, face aos últimos acontecimentos, para os quais acabo por não concordar, mas vale o que vale. E já estamos a trabalhar na próxima época, já temos todos os quadros técnicos fechados, já estamos a pensar nos próximos objetivos. Basicamente tem sido isso. Muito bem, muito obrigado. António Eduardo, pergunto agora ao presidente do Loletano, como é que tem sido estas últimas semanas? Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Não foge muito ao que os meus dois colegas disseram, é em casa. Nós, quando soubemos, fomos logo alertados pela Câmara Municipal de Lolé. A nossa Câmara é muito ativa neste aspecto da segurança, disso tudo. Chamou logo os clubes. Tivemos uma reunião e fomos alertados, ficámos um bocado assustados, mas o que é que vem aí? Fechar campos, fechar tudo. Primeiro foi a formação, depois os séniores, a ideia ainda era continuar, mas 2 ou 3 dias depois foi fechar tudo também e começámos a perceber que a coisa era muito séria. E pronto, continuamos a trabalhar, temos estado em contacto também
com treinadores e com atletas, e é assim, e preparar a próxima época, mas pensando nesta ainda, porque há muita coisa por resolver ainda, principalmente do futebol sénior. Estamos à espera, estamos a ver, a Federação ainda está por tomar algumas decisões, isto implica muita gente, o Ultano é uma máquina muito grande, a nível de formação tem muitos treinadores, tem muitos atletas, tem muitos diretores, e muita gente depende disto. Então estamos à espera. Muito bem. Fernando Orges, como é que por Alverca, como é que tem sido, provavelmente muito semelhante a todos os outros sítios do nosso país, mas como é que tem sido as suas últimas semanas? Boa noite, obrigado pelo convite. Cumprimentar também os meus colegas, bem-aja para eles todos. Espero que estejam todos bem, que os seus clubes estejam dentro das perspectivas que eles criaram. Não foge à regra, começámos muito cedo, logo no princípio de março, a ter o máximo de cuidado em relação aos cumprimentos, em relação àquilo que era a sã convivência dentro dos balneários e dentro do espaço de treino. E pronto, e fomos nos adaptando, fomos um bocado como o António do Adro disse, primeiro foi o futebol juvenil, depois foi o futebol sénior, e provavelmente as pessoas começaram a perceber claramente que isto não era para brincadeiras, era uma coisa muito séria, e tivemos que tomar as devidas precauções. Fechámos o centro de formação com alguma segurança, e felizmente estamos imunes nesta altura, tanto nos atletas como no futebol, como nas outras modalidades, e portanto, graças a Deus, estamos todos bem. Mas é viver um dia diferente, é viver as semanas diferentes, é viver uma coisa que a gente só vive naquele momento da paragem das épocas, que não vamos aos campos, não temos aquela ligação tão direta com os jogadores e com os treinadores, mas que, pronto, vamos convivendo através da internet, das salas de convívio, por aquilo que a gente tem feito, preparado alguns treinos também com os treinadores, e acompanhar os miúdos e acompanhar os séniores, etc. É o normal dos clubes, tiveram que se reinventar nesta nova situação, que é Exato. Algo que ninguém estava preparado. Muito bem, muito obrigado aos quatro. Vamos avançar na conversa. Vamos começar agora na questão do futebol de formação. Portanto, a 27 de março, a Federação Portuguesa de Futebol fez sair um comunicado dando conta de que não haveria condições para continuar os campeonatos, portanto, cancelou os campeonatos e desde logo decidiu a não atribuição nem de títulos, nem de subidas, nem de descidas nos campeonatos nacionais da formação, sendo que depois há um último ponto, o 12º, salvo erro, que deixa a porta aberta para eventualmente mais tarde poder haver a rever a posição da Federação. Eu ia pedir-vos um primeiro comentário sobre a questão relativamente ao término dos campeonatos ou à decisão do cancelamento da época, mas sobretudo no que diz respeito às subidas e descidas na formação, e faço esta pergunta porque nos campeonatos nacionais de juvenis e de iniciados já estava decidido e estava contemplado no regulamento de competições para esta época, 19-20, de que na época 20-21 iria haver a segunda divisão nacional. E como tal, e a fase de manutenção desses campeonatos já tinha terminado em termos competitivos, portanto a última jornada foi anterior a este comunicado da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, ia-vos pedir um comentário, eu agora começaria pelo Carlos Esteves, um comentário sobre isto e relativamente às subidas e descidas, até porque Santarém, a Associação de Futebol Santarém, seguiu exatamente o que foi determinado pela Federação Portuguesa de Futebol e no seu comunicado também decidiu não atribuir nem subidas nem descidas nos campeonatos distritais. Carlos, uma opinião, por favor, sobre isto. Carlos está sem micro. Tem que ligar o micro, Carlos, se faz favor. Carlos, está sem micro. Está-me a ouvir, Carlos? Ok. Peço desculpa. Força. Eu tenho uma opinião um bocadinho radical acerca deste assunto. Eu acho que foi uma decisão precipitada por parte da Federação. Os campeonatos estavam suspensos, os trabalhos estavam suspensos, nada estava por organizar. Não haveria assim tanta pressa, na minha opinião, de se terminar de imediato com tudo.
Qualquer das formas, havendo esta iniciativa por parte da Federação, com tanto tempo ainda para poder decorrer e com tantas possibilidades que existiam para poder terminar os campeonatos de formação, eu sou da opinião que se efetivamente os campeonatos terminaram, acho que deveriam seguir as diretrizes que estavam inicialmente delineadas, ou seja, ao nível do campeonato iniciais, acho que haveria de se manter a primeira divisão e a segunda divisão como estava desenhado, até porque estava decidido, ou seja, estava decidido quem é que ficava e quem é que descia para a segunda divisão, apesar de não existir o campeão. Acho que, na minha opinião, no campeão de iniciados era uma situação fácil de se resolver num curto espaço de tempo, portanto, mas não havendo campeão, acho que haveria de haver subidas e descidas, quer nos iniciados, quer nos juvenis. No nosso caso em particular, nós somos um clube extremamente prejudicado. É lógico que isto é uma situação inesperada, é um terremoto, é um tsunami, é algo semelhante, mas falando da Académica de Santarém, nós atualmente, face à verdade esportiva e olhando para a tabela classificativa, nós, por exemplo, nos juvenis iríamos subir divisão, estávamos em primeiro lugar, com os mesmos pontos do Vilarense, mas ao nível da tabela teríamos em primeiro lugar. Nos juvenis B subiríamos à primeira divisão distrital, nos iniciados B passaríamos para a primeira divisão distrital, portanto isto para nós, Académica, foi um terremoto pior do que 1755, portanto bastante grave. Sendo que eu acho que a decisão está tomada, eu acho que haveria de haver alguma contenção por parte das próprias associações e seguir uma diretriz única, coisa que não aconteceu. No Porto não tomaram essa iniciativa, em Évora não tomaram essa iniciativa, em Setúbal não tomaram essa iniciativa. Acho que se a iniciativa fosse igual para todas as associações, acho que poderia ser precisamente igual de 1 a 22 que existem. Sendo que não foi. No entanto, vale o que vale. Muito bem. Fernando Borges, pedir-lhe também um comentário sobre esta situação do futebol de formação e também pegando aqui um pouco nas palavras do Carlos Esteves, a sensação que fica, até pela variedade de decisões tomadas pelas respectivas associações de futebol. Por exemplo, Lisboa ainda não tomou uma decisão relativamente às subidas e descidas dos campeonatos distritais. Faço-lhe a mesma pergunta, um comentário sobre a decisão da Federação e o que é que lhe apraz dizer por esta suposta não alinhamento de ideias por parte da Federação e das associações. Bom, eu sou um bocadinho crítico em relação à atuação da Federação Portuguesa de Futebol. Sou crítico porque, na realidade, a Federação teve pouco cuidado com os clubes que têm informação. E os clubes que têm informação são, se calhar, 99,999% do universo em Portugal. Portanto, primeiro que nada, não tiveram qualquer cuidado sobre essa situação. Tiveram o cuidado, sim, de consultar algumas equipas que para eles é conta, Benfica, Sporting, Sportos, Bragas e etc. Todas as outras deixam de contar neste contexto e é por aí que eu acho que começa logo o respeito da Federação com os clubes. Foi extemporânea esta decisão de terminar o campeonato de futebol jovem. Eu entendo e percebo e sou o primeiro a dar a cara em relação à segurança e à saúde de todos os jovens, adultos, de toda a comunidade em Portugal. Temos de ter o máximo de cuidado e o máximo de respeito por todos. Perder uma vida é um peso muito grande num desporto, seja no futebol, seja em qualquer outro desporto. Mediante uma situação destas é mau, é muito mau. Temos que pôr sempre a segurança das pessoas à frente. Agora, parece-me a mim que um bocado daquilo que o Carlos Esteves disse, foi que terminaram os campeonatos extemporaneamente, até porque nem engloba o custo desse campeonato. É um custo basicamente que tem a ver com os treinadores e os fisioterapeutas e etc. O custo não é assim tão grande, os miúdos não vivem daquilo, jogam futebol porque gostam, e se jogarem em abril ou em março, ou jogarem em junho ou julho, para eles é precisamente igual,
e tenho a certeza absoluta que se por acaso se der o caso disto tranquilizar, como nós todos esperamos, poderia eventualmente até terminar-se os campeonatos de outra forma, se calhar até mais facilmente do que propriamente no futebol sénior, porque o futebol sénior implica outros custos e outras condições. Já lá vamos ao futebol sénior. Primeiro que nada, quero deixar isto bem claro, que o futebol de formação terminou muito cedo, sem esse cuidado. Até porque, por exemplo, o caso da Académica de Santarém, de certeza absoluta que também tem este problema, os clubes vivem muito das mensalidades do futebol jovem. E ao terminar o futebol jovem de vez, acabou uma receita para os clubes que pode pôr em causa esta própria época, mas também pode pôr em causa a própria época seguinte. Já lá vamos também. Pronto, então, já me estou a adiantar. Está-me a queimar perguntas, Presidente. Pronto, então não vou entrar por aí. O que eu estava em relação às subidas e às descidas, sabendo que a Associação de Futebol de Lisboa não tomou ainda nenhuma decisão, tem um bocado a ver com a posição que eventualmente a Federação vai ter. Esta é a informação que nós, enquanto clubes de Lisboa, temos, que a Associação está à espera de saber o que é que a própria Federação vai fazer com o campeonato da 2ª Divisão Nacional de Juvenis e de Iniciados. Não se sabe nada do que é que vai acontecer para a próxima época, assim como também não se sabe o que é que os miúdos da primeira Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, se sobem ao Nacional ou não sobem. Portanto, tudo isto está aqui empancado numa série de problemas que a Federação criou, não estava preparado, se calhar devia ter primeiro arranjado soluções e procurar caminhos, e depois a partir daí, e sabendo que o tempo vai passando, tomar decisões. Não, tomaram decisão e agora estão à procura dos caminhos, e andamos aqui todos, enquanto clubes, à espera que as pessoas da Federação tomem um caminho para nós percebermos qual é o caminho da próxima época. É tão básico isto. Também tinha aí uma equipa para a divisão, aos nacionais, dos juvenis. Todos os outros, graças a Deus, os júniores estavam já tranquilos, os iniciados exatamente da mesma forma. Portanto, tinha aqui uma réstia de esperança dos meus juvenis entrarem no campeonato da 2ª Divisão. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito bem. António Eduardo, que comentário é que lhe merece esta questão da formação e da forma como terminou? Acompanha as palavras dos seus colegas de outros clubes? Sim, Miguel, é assim. Em primeiro lugar, a questão da saúde. Estamos a falar de miúdos e a Federação, quanto a mim, assustou-se muito com este vírus, com esta doença, e então, pronto, para tudo, acabou tudo. E não se preocupou com a parte esportiva. Na altura, vamos acabar e depois logo se resolve. Nós, clube, também nos assustámos muito, porque, como disse anteriormente, fomos alertados e eu próprio pensei, mas isto é assim tão grave. Mas depois, ao fim de um dia ou dois, tivemos a noção que sim. Sobre as descidas e as subidas, a Associação de Futebol do Algarve ainda está aqui um bocadinho a ver o que é que vai fazer. É assim, eu acho que a decisão foi algo brusca, algo rápida. Podíamos ter aguentado um bocadinho mais e ver o que é que dava. Mas pronto, foi assim, não sobe ninguém, não desce ninguém, e pronto. Eu penso que isso ainda vai ser revisto. Acho que isso ainda vai dar para aí, é capaz de dar para aí uma volta ainda, digo eu. A Federação, no comunicado dia 27, logo no último ponto, deixa em aberto essa possibilidade, porque acaba com aquelas frases que pode o Comitê de Crise alargar ou diminuir a gravidade. Portanto, enfim, deixa também no ar essa possibilidade, portanto, até pela força daquilo que já conversámos anteriormente, de que estava comunicado de que iria haver segundas divisões nacionais de iniciados e juvenis na próxima época. Portanto, será uma fácil solução se for assim entendido por quem de direito. Eu penso é que o peso tem que ser igual. A medida tem que ser tomada... Já lá vamos, que eu vou exatamente a seguir pedir a vossa opinião sobre a questão dos séniores, porque também já há muitas opiniões que dizem de que a formação serviu aqui de teste para ver as reações para aquilo que pode ser dos séniores, mas já lá vamos. Eu agora ia dar a palavra ao António Colasso sobre esta mesma situação, que tem a ver, o Ferreira está num campeonato distrital da Associação de Futebol do Algarve,
mas pedir exatamente a mesma opinião e conforme o António Eduardo já referiu, eu do comunicado que li da Associação de Futebol do Algarve fica completamente omisso no que diz respeito às subidas e descidas, portanto é claramente algo que ainda não está decidido. Portanto, António Colasso, pedir-lhe uma primeira opinião e depois a seguir vamos já avançar para a questão dos séniores. Bom, aqui no Algarve, portanto, a questão que deu a primazia e penso que de uma forma acertada. Hoje podemos estar aqui a dizer que provavelmente essas medidas foram de alguma forma precipitadas ou não, mas o que é certo é que hoje, que estamos aqui já em meados de abril, ainda não se sabe exatamente quando é que haverá condições para se poder começar a treinar ou para se poder começar a competir. E como tal, dizer que foi precipitado e que foi prematuro, penso que se calhar não é o mais adequado, porque era uma medida que se impunha, porque estava em cima de tudo, estava a saúde de toda a gente, de atletas, treinadores, enfim, de todos os envolvidos, e isso é o mais importante e o bem mais importante que todos temos, que é a nossa saúde. Portanto, penso que a medida foi acertada. Quanto às subidas e descidas, é uma questão que será, penso que, analisada no seu devido tempo e com certeza que se espera que haja uma medida que, de alguma forma, seja equilibrada e que faça com que se possam, digamos, congregar e pôr, digamos, salvaguardar uma verdade desportiva ou possível verdade desportiva, atendendo a que, não havendo competição, será uma verdade desportiva sempre de secretaria. Exatamente. António Colasso, eu ia pedir exatamente na sequência das suas palavras para fazer um comentário também à questão dos campeonatos de séniores. O Ferreiras, a equipa sénior, está envolvida também no campeonato distrital da Associação de Futebol do Algarve. Pelo que vi, está numa posição altamente tranquila, portanto, enfim, mas pedir-lhe exatamente uma opinião sobre os campeonatos séniores e depois vou pedir aos restantes também que me deem a mesma opinião e se acha que a decisão que for tomada para os séniores deve ser tomada ou deveria ser tomada na formação ou exatamente por ser formação as medidas podem ser diferentes das soluções encontradas para os séniores e para a formação. Eu não penso que as medidas possam ou que tenham obrigatoriamente que ser diferentes ou que ser iguais. No caso dos séniores, a nossa equipa, mas terminámos a primeira fase e não chegámos a começar a segunda fase, que era a fase, digamos, a fase de campeão, em que qualquer das equipas que estavam nessa fase de campeão, que eram 6, poderia eventualmente ainda almejar a ser o campeão. Portanto, nós entramos neste campeonato com a intenção de fazer um bom campeonato, e fazer um bom campeonato era, se possível, terminar em primeiro. O que é facto é que na primeira fase quem terminou foi o Moncarapaz, não fomos nós, ainda ficou o Loltano B à nossa frente, mas os jogos entre estas equipas, sobretudo entre as 6 primeiras equipas que iriam para esta fase, foram todos muito equilibrados e portanto, penso que estaria ainda tudo em jogo. De qualquer forma, não encaro isso como drama nenhum se não acontecer de facto a subida. Provavelmente não havendo subida, poderá também não haver descida. Acho que se tiver que ser, é um ano, porque é uma situação absolutamente excepcional. Dizíamos aqui há pouco, eu já vou na casa dos 62 e ando cá desde 73, e nunca vi uma coisa assim. E como tal, é algo para que ninguém estava preparado e espero que no diálogo e digamos, nas diversas reuniões se consiga arranjar a melhor saída para tudo isto. Exatamente. Uma vez que nos enfiámos no buraco, agora temos que arranjar a melhor saída. Certo, António, e estes programas que nós temos feito, e desde já agradecer a quem nos está a seguir e aos comentários que têm estado a fazer e algumas questões, isto no fundo, vamos lá ver, há aqui uma verdade que é indesmentível, ninguém estava preparado para isto, soluções perfeitas não há, porque senão ela já tinha surgido e alguma mente já tinha dado uma solução perfeita, portanto isto as decisões nunca irão agradar a todos. Quando se fala em verdade desportiva, quando os campeonatos em termos de número de jogos disputados, na maior parte dos casos não foi possível e não vai ser possível, portanto é sempre complicado. Aqui a questão é medir dentro das soluções injustas a menos injusta para valorizar também o trabalho que foi feito até aqui e como eu já vi aqui escrito por alguém hoje, na maior parte dos campeonatos faltava 1/3
dos jogos. Portanto, já havia 2/3 dos campeonatos decorridos, portanto, e naturalmente, isto depois também, e nós, não é por aí que vamos entrar, mas a verdade é esta, muitas vezes também temos a tendência para levar isto para a nossa situação em particular, ou seja, e há muitos comentários porque têm a ver com a situação em concreta do clube onde sou treinador, onde sou dirigente, onde sou pai de um atleta, e que se acabasse assim era melhor para mim. Mas pronto, vamos adiante. Vou pedir agora ao António do Adro uma opinião, sendo que vamos entrar no Campeonato de Portugal. E vamos entrar... Eu também tenho equipa B. Certo, eu sei, mas vamos entrar no Campeonato... E vamos entrar no Campeonato de Portugal exatamente por causa disso, ou seja, é que o Loutano tem as duas realidades, tem a realidade distrital e tem a realidade de um campeonato nacional. Portanto, pedia-lhe uma opinião sobre os campeonatos séniores e como, até à data de hoje, o que se sabe, ou as dúvidas que existem, que são muitas, qual é o comentário que tem a fazer sobre isso? Em primeiro lugar, eu penso que a Associação de Futebol do Algarve é a única que as equipas B não podem subir divisão. Acho que havia... Era uniforme. Se pode uma, numa associação pode, nas outras também pode. A nossa equipa podia lutar para ser campeã, mas não podia lutar para subir divisão. Acho que está mal e é uma das coisas que acho que devia ser visto aqui na nossa associação. Porque a equipa B é um viveiro da equipa A. E tem esse caso, e o Classe sabe bem disso. Temos vários jogadores na B que começaram a jogar na A. E acho que era importante isso. A nível de séniores do Campeonato de Portugal. E há bocado estava a dizer que a decisão da Federação foi algo precipitada. A decisão do que é que vão fazer. A decisão de parar o campeonato foi na altura. Ficou claro. Quanto a mim. Certo. Porque a saúde. Agora é assim. Tanto eu como o Presidente do Alverca, que estamos aqui os dois e sabemos. Orçamentos bons, orçamentos realistas, com condições, trabalho sério, falta 27 pontos em disputa. Nós, dos 9 jogos, temos 6 jogos em casa. Acho injusto. Se houver hipótese de acabar no campo, nós queremos acabar no campo. Se não houver hipótese de acabar no campo, ok, haverá outra decisão, isso depois é outra. Mas acho que a decisão, aquele comunicado que a Federação lançou, quanto a mim, foi algo muito rápido. Havia tempo de pensar um bocadinho mais e de ouvir os clubes. Eu penso que as pessoas da Federação vão rever, vão ver e vão fazer o melhor para que o melhor seja para todos os clubes. Há sempre o mais prejudicado e o mais beneficiado, como é óbvio. Mas penso que isto está no bom caminho e vamos chegar a uma decisão de algum consenso. Muito bem. Fernando Borges, qual é a sua opinião? Bom, eu também vivo duas realidades. Eu vivo a equipa B, que está nos distritais e comanda a série desde o início, que também não sabemos o que é que irá acontecer. Deixa-me só fazer uma questão ao António do Adro, que não entendi. Porque é que a equipa B não sobe? Olha, eu como não tinha equipa B, também não estava muito bem dentro disto. Este ano fizemos equipa B, fizemos um convênio com a AFA, que é uns miúdos angolanos. Temos uma equipa excelente e quando nos apercebemos, nos estatutos da nossa associação, as equipas B não podem subir. Algo que acho que não faz sentido. E qual é a divisão que estão na associação? É na primeira digital. A primeira que dá acesso ao Campeonato de Portugal? Sim. É para não terem os dois. Para não terem os dois. Não, mas atenção. Só poderia subir se a equipa A tivesse... ok. Não faz sentido ter as duas na mesma divisão. Como é óbvio. Ok. Nós estamos na divisão abaixo, estamos na segunda divisão, portanto podemos... Não, mas aqui nós da segunda para a primeira... É sempre uma divisão de separação. Pronto, nós da segunda para a primeira subimos. Agora daqui para a frente é que não. É o costume. É um pouco isso. Sim, a nossa realidade é um pouco essa, quer dizer, estamos um bocado à espera do que é que a Federação vai decidir, porque há uma série de situações, essencialmente com a equipa A e a equipa B, porque já percebi claramente que a Associação de Futebol de Lisboa vai tomar uma decisão após a Federação tomar a decisão deles. Se subirem do campeonato da primeira divisão distrital para o Campeonato de Portugal, provavelmente vai originar subidas
da terceira e da segunda divisão para cima. Portanto, está aqui um pouco confuso e é um bocado aquilo que o Tony disse. Foi extemporânea, foi muito precipitada a decisão da paragem, não é da paragem dos campeonatos, a paragem dos campeonatos está correta. Agora, a finalização dos campeonatos deixou as pessoas todas sem saber por onde é que há de ir, porque isto é a realidade dos factos, faltam 27 pontos, já disse isto um dia destes no programa, o ano passado, a 9 jogos do fim, por exemplo, o Espinho estava em 5º lugar, 7 pontos ao erro da segunda divisão, e acabou na 34ª jornada em primeiro lugar. Portanto, é uma diferença e é muito ponto em disputa e que não se pode afirmar que somos primeiros, ou somos segundos, ou somos terceiros, ou somos quartos. Agora, dentro daquilo que é a realidade, temos que ver qual é que é a melhor solução para que todos fiquem contentes ou que fiquem minimamente satisfeitos. Porque, conforme o Tony disse, há aqui investimentos muito grandes no Campeonato de Portugal, na Série D essencialmente, e nas outras séries também, mas a Série D que temos uma realidade, eu tenho também da Série C, mas da Série D temos uma realidade com 4 ou 5 ou 6 equipas, com orçamentos fortes, sérios, e que realmente querem chegar a um patamar mais alto, e que veem cortadas as asas para poderem eventualmente discutir a subida de divisão. E é essa parte que nós estamos contra, porque não faz sentido aquilo que a Federação pensou. Muito bem. Carlos Esteves, uma opinião de um presidente de um clube que não tem séniores e, portanto, que acaba por passar um bocadinho ao lado disto, mas não passa ao lado porque o futebol sénior, será que a formação e as decisões da formação foram vítimas destas decisões que acabamos por estar à espera dos campeonatos de séniores e de alguma forma não haver 2 pesos e 2 medidas, sendo que há uma decisão que é unânime a todos, não haveria condições de continuar, até porque me apetece perguntar-lhe, ou pedir-lhe uma opinião, melhor dizendo, se ainda estamos, ou algumas pessoas ligadas ao futebol, a pensar que ainda pode haver algum tipo de jogos. Aliás, ainda hoje foi notícia uma equipa da segunda liga que iniciou treinos. A pergunta que se faz é, então, e os miúdos também não são diferentes, portanto, isto somos todos iguais. Portanto, Carlos Esteves, que opinião é que tem sobre esta situação aqui, esta indefinição clara dos campeonatos séniores? Bem, a minha opinião é que eu acho que devia ser tudo igual. Ao nível de decisões, acho que não haveria de haver grandes alterações nos respectivos campeonatos. Apesar de serem realidades totalmente diferentes, nós na formação, falando por nós, não temos qualquer parte financeira envolvida no processo, ao contrário dos campeonatos de séniores, nos respectivos campeonatos de Portugal, que acarretam investimentos, alguns deles muito grandes. Mas eu acho que, e volto à minha linha de pensamento, eu acho que haveria de haver algum cuidado por parte da Federação em haver o término desses campeonatos, porque há clubes que fizeram investimentos absurdos para conseguir os respectivos objetivos e alguns deles até estão dentro dessa linha de pensamento e caso a Federação mantenha esta decisão, vai comprometer completamente a vida desses clubes e a sua estabilidade financeira. Se a Federação mantiver esta linha de pensamento, os clubes que disputam os campeonatos distritais comprometem automaticamente também a sua possibilidade de poderem vir a subir e compromete também grande parte dos investimentos que foram feitos e daquilo que se pensou para as respectivas épocas. Ou seja, neste momento, apesar de ainda não haver uma decisão definitiva, mas há uma linha de pensamento que está pensada e que está exposta, que é, provavelmente, isso não irá acontecer. Eu, sinceramente, isto é uma época zero, apesar de concordar e não sou... não quer ser mal interpretado, é lógico que a saúde está primeiro que tudo, isso está completamente fora de hipótese, mas eu acho que todas as perspectivas e todas as possibilidades acho que deviam ser escutadas até a última e neste momento, na minha opinião, não é isso que está a ser feito. Estamos aí pelo caminho mais fácil, que é chutar a bola para a frente e assumimos desde já isso e temos tipo a amadurecer a ideia e é o que está a ser criado, porque efetivamente o problema que vivemos vai perdurar aqui por mais alguns tempos.
e vamos todos acabar por aceitar estas decisões, tanto que a maior parte dos clubes já está a trabalhar as próximas épocas, esquecendo já tudo o que foi feito até agora. E a minha opinião, basicamente, centra-se nisso. Carlos, aproveitava que está no uso da palavra e lançava-lhe já outra questão, que é, por tudo aquilo que acabou de dizer, e, enfim, presumo que já adiantou alguma coisa, qual é o maior desafio que neste momento, enquanto Presidente da Associação Académica de Santarém, que está a passar? O desafio, efetivamente, é termos uma época que ainda não terminou, está declarada cancelada e que, para todos os efeitos, não terminou, e nós acreditamos que não terminou. Portanto, que continuamos a fazer um trabalho junto dos nossos atletas, os treinadores continuam a fazer os seus planeamentos dos treinos para que eles não parem, para que eles continuem a trabalhar no sentido de não pararem, porque senão a próxima época vai ser mais difícil, caso isso aconteça. Mas basicamente é isso, não tenho muito mais a acrescentar. Muito bem. Fernando Orges, a mesma questão, qual é o desafio imediato neste momento enquanto Presidente do Alverca? O desafio é, primeiro que nada, começar a preparar a época seguinte, em todos os escalões, essencialmente o futebol jovem, perceber claramente qual é a decisão que vai acontecer em algumas competições, sabendo que os júniores estão no patamar mais alto e que terminou, e também para nós, já estava numa fase de que chegámos àquilo que mais queríamos, que eram os oito primeiros nacionais, e pronto, é preparar já essa equipa essencialmente para que na próxima época possamos de alguma forma manter este patamar de competitividade. Nos juvenis não sabemos ainda o que é que irá acontecer. Se subirmos, temos que preparar a equipa de uma forma, se não subirmos vamos ter que a preparar de uma outra forma, perceber claramente quem é que é os competidores, para depois preparar a época, sendo que temos que já preparar em termos de equipas técnicas e daquilo que é a realidade do futebol de Alverca, portanto não é por aí. Todos os outros escalões, os iniciados A também, que estão no Nacional, também temos que já preparar e podemos já começar à procura de alguma qualidade que a gente tenha que buscar fora, apesar de termos também alguns atletas de primeiro ano e temos alguns atletas de escalões mais baixos que irão subir e irão dar o seu contributo durante a época. Portanto, é começar a preparar de baixo para cima, esperando as decisões, que eu espero realmente que não vá demorar muito mais tempo, porque deixar os clubes pendurados na corda da roupa, à espera que os clubes vão desistindo e se vão rendendo à realidade que a Federação entende, não é bom para nós, porque a época ainda vai longe de terminar. Portanto, há aqui uma série de contratos que ainda temos que os pagar, né? E os contratos profissionais vão até dia 30 de junho, portanto estamos a falar aqui meio de março, abril, maio e junho, estamos a falar aqui de 3 meses e meio de remunerações e que são importantes para o clube e são importantes para essa realidade. Portanto, temos que calmamente perceber o que é que a Federação, como é que se situa e depois a partir daí vermos o que é que vamos fazer. Muito bem, António Colasso, qual é o maior desafio neste momento? E não nos vamos restringir só ao futebol, enfim, vocês estão aqui na qualidade de presidentes dos clubes, o Ferreiras tem várias modalidades, portanto, enfim, não sei se o maior desafio diz respeito ao futebol, se não, mas qual é o maior desafio neste momento que enfrenta enquanto presidente do Ferreiras? O maior desafio é o dia da manhã. Certo. Ou seja, o que é que, quando nós agora podemos retomar a atividade, o que é que nós vamos ter? Com o que é que vamos poder contar? E com o que é que vamos poder contar no aspecto financeiro, com os atletas que vamos poder contar, porque provavelmente só teremos competição e trabalho na próxima época, saber com que disponibilidade de apoios podemos contar, enfim, isso são uma série de questões, uma série de dúvidas que se levantam neste momento, e perceber também a disponibilidade das famílias, dos pais em manter os atletas nas diversas modalidades, porque, como se sabe, há a cotização, há as mensalidades que são importantes. Portanto, tudo isso é uma série de questões que nós vamos pensando nelas, vamos debatendo
e perceber, mas antes de mais, precisamos saber quando é que começamos. Pois, certo. Ou quando é que começamos. Exatamente. António Eduardo, pelo Loltano, a mesma questão, qual é o maior desafio? E aproveito e lanço já outra questão, porque o Fernando Borges também já deu um toque sobre isso, e o Carlos Esteves também, relativamente à preparação da próxima época, se a estrutura do Loltano há uma grande influência direta da sua pessoa enquanto presidente, ou se na estrutura do futebol de formação, por exemplo, há alguma autonomia dada e as pessoas que têm na estrutura estão já a delinear e a pensar e a tratar da próxima época? Olha, a nível de futebol de formação, eu tenho uma grande vantagem. Tenho bons diretores, o meu vice-presidente é o Luís José, muito amigo do nosso amigo Colasso também, é uma pessoa que percebe muito de formação, e temos muitos diretores a trabalhar. Temos uma grande vantagem. Os diretores trabalham muito e temos os pais que nos ajudam muito. Há pais, são diretores, são amigos, e nós contamos com esse apoio todo. Depois, em Lolé, temos a grande vantagem que a Câmara Municipal de Lolé é uma Câmara que apoia muito o desporto. E eu nisso não me posso queixar. Nisso sinto-me um felizardo estar à frente deste clube que tem 254 atletas de formação. 254. Temos 27 diretores só para a formação. E pronto, a ideia é subir os júniores, uma vez que os iniciados juvenis já estão no Nacional. E a nível de futebol sénior, a nossa ideia será a segunda liga. Temos uma boa estrutura, temos um bom parceiro que nos ajuda em tudo, é o Hugo Garcia, que está aqui connosco. Praticamente o futebol sénior é delineado por ele e por mim e pela nossa equipa completa. Agora é assim, é difícil decidir a próxima época sem saber o que é que vamos fazer ainda nesta. Porque há a possibilidade de jogar ainda ou não, e então estamos aqui à espera, estamos a ver o que é que vai dar. Muito bem. Fernando Borges, já há pouco perguntei aos anteriores presidentes relativamente à estrutura. Se eu bem percebi as contas de que agora o Loltano apresentou, dá um dirigente por cada cerca de 10 atletas da formação. Isto é um luxo. Portanto, eu pergunto que faço, Fernando, também é assim em Alverca? Também conseguem ter uma capacidade de captação de dirigentes para apoiar o futebol de formação? Não é fácil. Felizmente o Lolé pode-se dar por satisfeito, não sei se calhar... Parabéns. Parabéns. Não sei se nos outros clubes também é com essa fartura. No Alverca não é. Se ele tiver lá alguns a mais, manda-os aqui para a Alverca, que a gente aproveita-os aqui. Mas não, temos sempre muita dificuldade em ter gente ligada ao futebol juvenil. Felizmente somos poucos, ou são poucos, mas são competentes. Temos muita gente competente no futebol juvenil e que acompanham, que ajudam, que dão ideias, que dão sugestões e que têm uma grande parte de autonomia para conseguir resolver essa situação. Temos também uma pessoa, que é o meu vice-presidente, Luís Trincalhetas, que está muito, mas muito ligado à formação. Ele se calhar é o homem, se calhar não, é o homem forte da formação, de todo o futebol de formação, e pronto, e tem sido ele o obreiro das conquistas que nós temos tido ao longo destes 5, 6 anos para cá. Ele também o meu obrigado, porque acho que ele merece este destaque pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo deste tempo no clube. Agora, não é fácil, como vocês sabem, as contas, para se equilibrar as contas do futebol juvenil tem que haver uma grande estratégia. Nós temos muitas equipas, temos 13 equipas no futebol juvenil, desde o futebol 7 até aos júniores, 2 equipas de juvenis, 3 equipas de iniciados, sei lá, uma infinidade de atletas, temos 2 equipas de elite e por aí fora. Portanto, somos muito jovens, são muitos jovens a competir e muitos jovens aqui à volta, temos que organizar aquilo tudo e as contas não são assim tão fáceis de fazer. Felizmente que o clube é um clube equilibrado,
consegue fechar o ano praticamente a 0 ou, quando não é a 0, é com saldos positivos, coisa que não é fácil ao longo destes anos, nos últimos 6, 7, 8 anos, temos vindo sempre a fechar o clube, a época, com saldos positivos, mas é fruto de muita imaginação, fruto de muito trabalho, de muita dedicação, e pronto, sabemos também que nesta altura, dá 1 ano e meio, 2 anos para cá, com a abertura do novo espaço que nós temos, que é 2 campos de futebol de 11, um de 9 e um de 5, em sintético, que tivemos um boom enorme na nossa formação, e que temos também, em termos de estrutura, acompanhar. Não podemos só crescer na quantidade nem na qualidade. Temos que acompanhar os miúdos com outras coisas. Os postos médicos, que temos vindo a trabalhar e temos vindo a melhorar, com a parte da psicologia, que também é uma coisa importante, um diretor desportivo 100% a ajudar e a trabalhar diariamente com toda a gente. Portanto, há ali uma série de fatores que temos que trabalhar e temos que aumentar para crescer sustentadamente, que é aquilo que nós pretendemos ser. Muito bem, eu antes depois de ir ali ao António Costa, vou agora ao Carlos Esteves e introduzia aqui uma outra questão que tem a ver com esta que eu fiz anteriormente da estrutura e tem a ver também com o processo de certificação das entidades formadoras por parte da Federação Portuguesa de Futebol. E ia pedir um comentário se a Associação Académica de Santarém acabou por ter que alterar alguma coisa para se adaptar ao manual da certificação ou não, porque a Associação já vinha de alguma forma a cumprir e, portanto, foi apenas limar ali algumas arestas, porque penso que é a entidade certificada com 3 estrelas, salvo erro, correto? Sim. Portanto, acerca da estrutura, tem a estrutura que precisa? É difícil arranjar pessoas em Santarém para colaborar com o clube? Como é que é? Bom, nós temos efetivamente crescido a olhos vistos nesse sentido. Somos um clube com cerca de 315 atletas, somos compostos por 3 modalidades, a ginástica acrobática tem cerca de 175 e o jiu-jitsu tem cerca de 20 atletas. Para terem uma noção, somos um clube com 2 coordenadores, portanto, ao nível da formação, temos cerca de 12 diretores, não temos 27, como o caso do Loutiano, é pena. Temos cerca de 40 técnicos, portanto, desde treinadores principais e adjuntos a ajudar na formação, e somos um clube composto por 18 equipas, desde os sub-6 aos júniores, e como o presidente do Alverca disse, temos várias equipas juvenis, júniores, iniciados com equipas A's e B's e C's até. A estrutura mantém-se, nós já estamos a trabalhar na próxima época, ou seja, toda a estrutura técnica vai ficar na íntegra, e o nosso papel aqui fica a tentar manter os atletas que vinham connosco desde a época passada. Somos um clube que temos aqui alguns clubes aqui à volta e também não podemos crescer muito mais do que isto porque as nossas infraestruturas não nos permitem. Se nós tivéssemos aqui outro tipo de infraestruturas, o clube tinha grande margem para poder crescer ao nível do número de atletas, que é coisa que atualmente não temos grande possibilidade de o fazer. Temos que manter mais ou menos esta realidade, porque se passarmos por uma realidade diferente, coloca-nos aqui grandes constrangimentos ao nível do que é a qualidade de treino. Relativamente à certificação, nós já vínhamos basicamente a fazer tudo o que foi exigido. Efetivamente tivemos que limar aqui uma outra aresta em termos de organização para podermos cumprir com os requisitos, ou seja, somos uma entidade formadora com 3 estrelas já desde a época passada. Este ano penso que iremos manter, aliás, provavelmente teríamos pontuação para uma 4ª estrela, e isso é uma das coisas que o facto de não termos séniores não nos permite atingir, e é uma das coisas que estamos a pensar, o que é que nós poderíamos fazer, ou o que é que poderíamos fazer para poder dar continuidade aos nossos atletas dos júniores, arranjar um clube efetivamente próximo da nossa realidade que nos permitisse dar essa continuidade, e aí podíamos ambicionar as 4 estrelas, sendo que neste momento o foco não é esse, porque temos tido essa dificuldade de arranjar esse tal clube. Fizemos uma proposta em termos aqui ao clube aqui de Santarém, que é a União de Santarém, poder haver essa possibilidade, mas não foi entendida
da forma como gostaríamos, porque eles também têm um projeto, e estamos a ver essa possibilidade para o futuro. Muito bem. Eu agora pedi ao António Colasso que também me dissesse algo sobre a estrutura que tem à sua disposição, enfim, o conjunto de diretores que o ajudam a levar todo esse barco do Ferreiras pela frente, e relativamente ao processo de certificação, como é que o Ferreiras tem olhado para ele, e depois vamos falar também um bocadinho do futebol feminino, dado que o Ferreiras também tem competição feminina. António Colasso, como é que tem sido aí em Ferreiras? Parece que em Lolé há malta disponível, veja lá, se não, vá lá buscar alguns. Estou a brincar, força. Podia começar por ir buscar o Luís Zé. Mas nós temos também temos o processo de certificação concluímos na época passada, portanto com as 3 estrelas. Um trabalho coordenado pelo meu colega de direção, o vice-presidente do futebol juvenil, e que também ao mesmo tempo é o diretor desportivo. Portanto, em termos de direção somos 11, depois temos mais alguns vogais, depois temos os delegados. Estamos a falar de um universo de cerca de 20, 25 pessoas no futebol. Depois temos as outras modalidades, temos também a natação, que envolve mais meia dúzia de pessoas, temos o triatlo, que são mais 3 ou 4. Enfim, num conjunto somos aí uns 40 diretores, responsáveis, delegados, enfim, mas temos no Ferreiras tem um universo de 552 atletas federados, salvo erro, 301 ou 302 no futebol. Portanto, depois cerca de 90 na natação, 52 ou 53 no triatlo, à volta de 50 também na patinagem e 30 e poucos em danças, também é uma modalidade. Portanto, temos aqui um universo bastante, digamos, bastante alargado de praticantes e de colaboradores. Em termos de infraestruturas, na natação utilizamos as piscinas municipais, na patinagem os pavilhões, o pavilhão dos Olhos d'Água e o pavilhão da Escola Francisco Cabrita. Utilizamos os campos de futebol em Ferreiras, um relevado natural e um campo sintético, e já fizemos sentir à nossa Câmara a necessidade de eventualmente agora com o futebol feminino de necessitarmos de mais um campo, provavelmente um campo de futebol novo. Isto porquê? Porque iniciámos já há cerca de 1 ano e meio este projeto de futebol feminino, aí com 1 ano antes de entrarmos em competição começámos a angariar e a preparar as atletas para essa equipa. Este ano entramos na competição, estávamos a uma jornada de terminar a fase inicial, portanto, com a possibilidade de seguir para a segunda fase, isto no Campeonato Nacional de Futebol Feminino de Sub-19, Futebol 9. O nosso projeto no futebol feminino passa por no espaço de 2 anos, eventualmente, fazermos uma equipa de Sub-14 em futebol de 7 e, eventualmente, em 3 anos, apresentar uma equipa sénior, fruto, da subida das atletas que agora temos nos Sub-19, que são, na sua maioria, aliás, só uma atleta que para o ano não é Sub-19, portanto, quase todas elas ainda são mais 1, 2, e entre 2 e 3 épocas neste escalão. Portanto, aquilo que queremos e precisamos, de facto, para dar mais consistência ao projeto do futebol feminino, é de mais um espaço para treino. Esperemos que isso possa ser impulsionado. Agora, digamos que a conjuntura futura também poderá determinar isso. As coisas estavam muito bem, digamos, encaminhadas. Agora, com alguém já lhe chamou de tsunami, eu nem sequer sei o que é que lhe possa chamar, isto vai fazer com que se repense tudo, se reveja tudo e que, enfim, tenhamos que equacionar tudo aquilo que tínhamos em mente tem que ser visto desde orçamentos, enfim, tudo que era o nosso pensamento para o futuro. Fernando Ores, pegando nesta situação do futebol feminino, o Alverca este ano competiu no campeonato de séniores, e isto aproveitando também aqui alguns comentários, e houve já aqui uma pergunta relativamente aos quadros competitivos. Agora vamos só nos restringir à questão dos femininos. Se acha que devia ser revisto e porquê? Porque, por exemplo, o Alverca, se eu não vi mal as tabelas classificativas, não passou à segunda fase, embora, pronto, os campeonatos acabaram também por serem cancelados e suspensos, mas não passou à segunda fase e passou o Sporting B, o que não se justifica no meu entendimento, não consigo perceber porquê, porque o Sporting B não poderia subir nunca à primeira divisão, porque o Sporting já está representado. Portanto, a minha pergunta é
se acha que este tsunami, enfim, tudo isto que nos está a acontecer, se pode provocar um rombo significativo no futebol feminino, sobretudo porque se os clubes, parece-me ser, infelizmente, uma evidência, todos irão ter mais dificuldades daqui para a frente, se o futebol feminino não poderá ser prejudicado e alguns projetos que estavam em marcha poderem ser postos em causa exatamente por dificuldades financeiras. O que é que nos tem a dizer sobre isto? É muito provável, não só o futebol feminino, há também o futebol masculino. O rombo vai ser grande e há equipas e que vão ter mais dificuldade em ficar à toda da água. Isso é normal, é a lei da vida. Espero que eles se organizem, espero que eles estejam de alguma forma, digamos, mais organizada, de forma a poderem responder nesta altura a uma questão que é de difícil resposta. A perca de receitas é grande, os patrocinadores e etc. E vamos ter aqui alguma dificuldade para conseguirmos manter algumas situações. Nós, felizmente, e volto a referir essa situação, entramos no futebol feminino mediante uma situação, inclusivamente, por também certificação do clube. Sabíamos perfeitamente que o futebol feminino nos ia dar pontos. Na primeira vez não tínhamos futebol feminino e fizemos 4 estrelas, muito perto das 5. E desta vez, de certeza absoluta, que vamos manter as 4 no mínimo, porque acho que é o mínimo que a gente pode exigir das questões que tem. Também, já agora, também para dar aqui só uma partezinha em relação à certificação, acho que a certificação também tem que ser revista na parte da federação, que por vezes, como é que é dizer, por vezes não permeia algumas situações que deviam ser premiadas, que é as infraestruturas e não só, mais outras coisas. Mas de qualquer forma isso é um bocadinho mais à frente e não vale a pena agora nesta altura estarmos a pensar em relação a isso, porque na realidade é um tempo mais para a frente. Em relação ao futebol feminino, da nossa parte vai ser mantido exatamente da mesma forma. Vamos tentar melhorar a qualidade do futebol, da nossa equipa, sabendo que é difícil, mas também como o ano passado começámos neste projeto mas muito tarde, acabámos por ter ali alguma dificuldade em conseguir angariar miúdas para constituir o futebol feminino. Este ano temos vindo já a apelar a escolas e etc. Temos feito alguma propaganda em relação a essa situação e realmente que este ano nós consigamos ter pelo menos mais gente. E se tivermos mais gente, de certeza absoluta que vamos ter mais qualidade. Portanto, é um projeto que nós vamos manter e que vamos, de certeza absoluta, tentar continuar fortes neste empenho. Em relação à pergunta que você me fez da situação dos quadros competitivos, como é óbvio, não faz qualquer sentido, e eu não estou aqui nada contra o Sporting, nem contra o Benfica, nem contra o Porto, nem contra ninguém, mas não faz sentido. Sim, eu falei porque era a tabela classificativa. Sim, não faz sentido nenhum as equipas B poderem ficar em lugares de acesso para poderem discutir a subida à primeira divisão ou até, sei lá, serem na fase de campeões, digamos assim. Porque Lisboa tem Estoril, Sporting, provavelmente vamos ter Benfica, depois há mais uma outra que agora não me recordo de cabeça. Quer dizer, se as equipas B ficarem sempre nos 2 primeiros, daqui a uns anos não há equipas de Lisboa no Campeonato Nacional, porque não faz sentido. É algo absurdo, é um bocado como o António estava há bocado a dizer, quer dizer, fica em primeiro, mas não pode subir. E a equipa B, no futebol feminino, tem que ser um bocado isto. Podem até se fazerem daquilo que entenderem, mas se o Sporting está na primeira divisão e a equipa B está na segunda e sabe-se perfeitamente que não pode subir à primeira, não faz sentido ser apurada para a fase final e não ser a outra equipa que está atrás. Seja o Alverca, por acaso foi o Alverca, podia ter sido outra equipa qualquer. Não estou a falar pelo Alverca, estou a falar, devia lá estar, não devia lá estar as equipas B inseridas nesse capítulo. Muito bem. Eu vou-vos pedir agora um bocadinho mais poder de síntese para tentarmos conseguir falar aí sobre 2 ou 3 temas que eu ainda tenho aqui, e dado que já vamos com cerca de 1 hora de programa, ia perguntar pelo Carlos Esteves, ia começar por ele.
de alguma forma já falou nas infraestruturas e, portanto, em que a Associação Académica não tem espaço físico até para crescer e, portanto, de alguma forma condiciona esta falta de infraestruturas a um maior desenvolvimento e um maior crescimento do clube. E eu fazer-lhe a pergunta que tem a ver, são 3 numa só para ver se a gente consegue acelerar isto, que é... Primeiro... Miguel, peço desculpa. Mas eu essa pergunta não respondi. Sobre? Essa última pergunta que o Miguel fez aos meus colegas, a mim não me fez. Do futebol feminino. Do futebol feminino. Tem razão, já lá vou, peço desculpa, já lá vou. Deixa-me só aqui falar da questão das infraestruturas, porque o António Colasso já falou das infraestruturas, o António Eduardo também já disse que tem apoio da Câmara, portanto eu agora só queria aqui, relativamente ao Carlos Esteves, perceber que apoio é que tem da autarquia local, nomeadamente Santarém, relativamente a infraestruturas, e se isto é viável ou não é nos tempos mais próximos para si, ter mais apoio da autarquia local. Bom, nós temos apoio da Câmara, sim. Não vou dizer que não, porque vontade há. Falta a outra parte, que é o concretizar essa vontade dentro daquilo que temos vindo a planear. A Académica é um clube que precisa urgentemente de várias coisas nas suas infraestruturas, nomeadamente a mudança do nosso relevado sintético, que estava programado para ser feito nestas férias de verão, que eu ainda não sei se vamos conseguir fazê-lo ou não, face a esta situação, este terremoto que apareceu, como também estava planeado a existência de um novo campo de futebol 11, de relevado natural, que também, sinceramente, com esta situação, acabo por não perceber muito bem se vamos conseguir concretizar esse sonho, que estava em bom andamento e estava praticamente concretizado ao nível do planeamento, se vamos conseguir concretizar isto até ao início da próxima época. Isso para nós é fundamental, porque nós também tínhamos planeado a criação do futebol feminino na Académica de Santarém, e se não conseguirmos a realização deste novo campo de futebol 11, é impossível conseguir ir ao encontro desta pretensão, e teremos que deixar isto para um futuro, quando conseguirmos fazê-lo. Basicamente é isto. Muito bem. António Eduardo, agora sim, vamos falar de futebol feminino em Lolé, e além do mais, pedi-lhe também que, além disso, me dissesse, já todos falámos, enfim, infelizmente é uma realidade que todos nós não vamos poder fugir, vai haver uma crise económica, todos os setores vão ser atingidos, o futebol e os clubes também, mas se lhe fosse possível fazer um investimento naquilo que é a realidade do Loutano, qual seria ou qual era a prioridade neste momento para um investimento, se houvesse essa possibilidade? Mas para já, vamos falar do futebol feminino, se faz favor. O meu amigo está por lado, mas estava-se a esquecer de mim. Não, já lá ia. É a nossa ideia fazer futebol feminino. Vamos tentar este ano iniciar com o futebol feminino. Começar das meninas mais pequeninas e depois a coisa vai crescendo. Queremos começar por baixo. Sobre a certificação, estamos a tratar disso. Temos aqui pessoas no clube a fazer um grande trabalho, o Filipe, o Brás, o Nuno Lajinha. Penso que possivelmente conseguimos as 4 estrelas, porque, como todos sabem, quanto maior é o clube, mais coisas nos pedem. E o Loutano, para muita gente que não tem a noção, o Loutano tem quase 2.000 atletas. O Loutano tem futebol, tem futsal, tem ciclismo, tem natação, tem ginástica, tem musculação, tem campeões do mundo. O Loutano tem triatlo. O clube é grande, a estrutura é grande. Temos o grande apoio da Câmara, como eu lhe disse, temos contrato de programa. As instalações que nós utilizamos também são da Câmara Municipal de Lolé. E pronto, agora é assim, o investimento. Um dos nossos objetivos é levar o Loutano à segunda liga. Esse é um dos principais objetivos neste momento. Continuar a formação como está, porque estamos a trabalhar, há sempre erros como é normal, mas tentamos sempre fazer o melhor. A ideia seria meter os júniores também no Campeonato Nacional, uma vez que já estamos com os iniciados e com os juvenis, era perfeito ter os miúdos. E a nível de sub-23 também fazer uma equipa boa, porque para mim o sub-23 é a continuação da formação. É aquele miúdo que acaba os júniores, que não acaba logo ou na equipa B ou nos séniores A, e tem mais um ano ou dois ali
Sub-23, acho que é muito importante o Sub-23. E nós aqui damos muito valor aos nossos miúdos, à nossa formação e todo o apoio, mesmo a nível social, os pais, as famílias, e isso é importante, é importante. É importante para o clube e para a cidade. Muito bem. E em termos, se pudesse fazer um investimento, se houvesse essa possibilidade, iria investir aonde? Qual seria o desejo assim imediato? Investir um bocadinho mais na formação, uma vez que no futebol sénior as coisas estão bem, temos uma boa estrutura, como lhe disse há bocado, temos aqui um parceiro que é o Hugo Garcia, que é uma pessoa espetacular. Posso me gabar da Câmara e dos meus parceiros. É óbvio que isto agora a nível económico, com este vírus, as coisas não vão ser fáceis, mas o futebol de formação vive muito do trabalho dos diretores, dos bares, dos pais. Isso não vai faltar de certeza, porque nós temos pessoal espetacular a trabalhar, temos bons treinadores, pessoal que trabalha bem. Então, por aí não tenho medo. Tenho medo é alguma dificuldade, por exemplo, das empresas que nos apoiam, que o Algarve é turismo e nós agora vamos ter alguma dificuldade nisso. Mas penso que temos que pensar positivo. Não sabemos quando é que se arranca e como é que vamos arrancar, mas vamos sempre pensar positivo. Muito bem. António Colasso, ia-lhe pedir um favor, que era que falasse agora do Campeonato Sub-23. O António Duadro já deu aqui um toquezinho relativamente ao Campeonato Sub-23, que é algo que acontece na Associação de Futebol do Algarve. E gostava que me falasse um bocadinho disso. Penso que tem a ver também com um acordo com uma taça com Beja, se bem me recordo. Mas fala-nos um bocadinho qual é a receptividade, se há muitos clubes, se não há, se acha que devia ser mais desenvolvido. Fala-nos um bocadinho de como é que é o Campeonato Sub-23 de séniores aí embaixo no Algarve. O Campeonato Sub-23 foi digamos, iniciou-se este ano. Fizemos a tentativa na época passada, não se conseguiu pôr digamos, em andamento, mas este ano conseguiu-se. Com muita, digamos, com alguma desconfiança, só se reuniram meia dúzia de equipas para o campeonato, que já terminou e que, por acaso, o Ferreiras foi o vencedor. Mas, entretanto, e como era preciso arranjar mais competição, partimos para uma taça de sub-23 e aí já apareceram, salvo erro, 11 clubes do Algarve. E, entretanto, como Beja também já na época passada teve o sub-23 e este ano tinha cerca de 5 ou 6 equipas, portanto, fecha-se uma taça, digamos, interregional entre Beja e o Algarve, taça essa que também se estava a disputar, havia já 3 ou 4 jornadas disputadas e que também ficou por concluir, portanto, ficou a taça sub-23 do Algarve por concluir e a taça interregional, portanto, com Beja, também não se concluiu. Este é um escalão que, como o Tony já referiu, é um escalão que importa acarinhar porque é onde podemos, digamos, dar espaço para os jovens que saem dos júniores e que não conseguem, até a nível distrital, da primeira distrital, entrar nas equipas, ou nas equipas que estão no CNS, e penso que é um espaço importante para que possamos ter todos esses jovens que vêm da formação dos campeonatos de júniores e que depois não teriam possibilidade de continuar a competir. Portanto, isso é importante. Esperamos que o campeonato se mantenha e que para o ano, sim, já tenha mais equipas interessadas em participar e penso que isso vai acontecer. Muito bem. Fernando Borges, já há pouco falou nas instalações que o Alverca dispõe, nomeadamente aquele novo centro com aqueles campos novos que tem e que está ao serviço do clube. A pergunta é se houvesse dotação orçamental para outro investimento, qual era o investimento que, enquanto Presidente do Alverca, gostaria de fazer nos próximos tempos? 2 investimentos. Por prioridades, se calhar dar uma nova qualidade no centro de formação, fazer uma bancada coberta, a poder ter ali gente a assistir aos treinos e aos jogos com outra qualidade. Mas sem dúvida que o que o Alverca mais necessita nesta altura é de um novo pavilhão. Nós temos um pavilhão ginásio-desportivo nosso, com bastante utilização, porque temos também 13 ou 14 equipas de hóquei, temos cerca de 100 atletas de patinagem artística, depois temos a acrobática, o karatê, o kempo, ginástica, o tiro com arco, sei lá, uma infinidade de atividades
mas sem dúvida que mais um pavilhão fazia-nos bastante falta e era um investimento que eu gostaria de um dia deixar no clube, sabendo que nesta altura e nestas condições vai ser extremamente difícil arranjar verbas para isso. Deixe-me só dar aqui também uma palavra. Eles estão a falar do Campeonato Sub-23. Em Lisboa não existe Campeonato Sub-23. Nós optámos por todos os miúdos dos júniores, quase todos, a grande maioria dos júniores entram diretamente na equipa B e fazem um campeonato quase um Sub-23 para nós, sabendo que as outras equipas aparecem equipas com atletas já com veteranos e que têm alguma malandrice que os miúdos não a têm, mas que vão crescendo rapidamente para depois poder na equipa A, que é o caminho. O Tony sabe perfeitamente que isto é o caminho e nós temos que o fazer. O Alverca nos últimos anos tem metido lá muitos jogadores na equipa A e é o que vai tentar continuar a fazer. Muito bem. Estamos a aproximar do fim. Eu agora iria começar pelo Carlos Esteves e iria fazer a mesma pergunta aos quatro, que tem a ver, embora de alguma forma todos vocês já tocaram neste assunto, mas eu agora de uma forma mais formal gostaria que me dissessem, perante esta pandemia, perante esta hecatombe económica que se avizinha, de alguma forma sentem que têm um grupo coeso de trabalho junto de vocês, em termos de estrutura, se de alguma forma o projeto que tinham idealizado para o vosso clube nos próximos anos poderá estar em causa com esta hecatombe, que tipo de apoios é que acham que deviam ser fundamentais, nomeadamente, por exemplo, no que diz respeito ao futuro imediato, que é o arranque das competições da próxima época, relativamente seja a subsídios, seja a custo de inscrições, seguros, enfim, o que vocês entenderem que faça sentido, e a começar agora pelo Carlos Esteves, que nos dissesse relativamente a isso, até que ponto vai a sua preocupação, porque preocupados estaremos todos seguramente. Relativamente à estrutura humana das pessoas que estão comigo, não tenho a menor dúvida que vão permanecer e que vão continuar a ajudar dentro daquilo que temos feito. Relativamente a apoios financeiros, efetivamente estou preocupado para perceber quais é que são os desenvolvimentos económicos que o país vai ter, porque grande parte da nossa receita é através de patrocinadores privados e isso preocupa-me, apesar de achar que a maior parte deles poderá estar disponível para nos continuar a ajudar, mas é importante percebermos aqui como é que isto vai terminar. Eu há pouco dizia, antes deste programa começar, que a nossa associação deveria ter um cuidado redobrado se os campeonatos permanecessem conforme estão, ou seja, tivemos um ano zero, acho que deveríamos pensar o ano zero na próxima época, ou seja, tudo o que é custo de inscrições, seguros, etc., foi tudo em vão, porque a época não terminou, mas não terminou de maneira nenhuma. Não terminaram os campeonatos, não houve subidas, não houve descidas, portanto, a época não terminou. Não havendo esses termos, acho que deveria de haver aqui algum cuidado, apesar de este custo é pago pelos atletas, apesar de ser suportado pelo clube, no nosso caso está incluído na verba de inscrições mais anuidade que nós cobramos aos nossos atletas. Estou efetivamente preocupado e um bocado receptivo, mas acho que o grupo de trabalho que tenho, quer ao nível de direção, quer ao nível de corpo técnico, coordenação, principalmente, não tenho a menor dúvida que vamos superar isto. Acho que isto, como dizia ainda há pouco o Fernando Ores, eu acho que temos que pensar uma coisa de cada vez, e já estamos a pensar numa segunda, ainda nem terminámos a primeira, e eu sou da opinião que vamos ter que terminar isto da melhor maneira, e não tenho a menor dúvida que vamos conseguir superar isto e que vai correr tudo bem. É a minha opinião. Muito bem. António Colasso, tem-lhe agora uma opinião? Olha, nós em termos da estrutura e das pessoas que temos, né, o nosso mandato termina tanto em 2021, penso que vamos continuar todos juntos. Importa é perceber se vamos continuar a ter os apoios dos patrocínios que tínhamos e que tivemos até aqui. Portanto, analisando aqui sendo duas situações diferentes, uma contamos e sempre contamos, porque as instalações que utilizamos são municipais. Além disso, contamos com o contrato de programa e com o apoio logístico do município de Albufeira, que é um município que se preocupa e que apoia. Portanto, temos uma Câmara que se empenha e esperamos poder continuar
a ter esse apoio que é de facto vital. Por outro lado, também esperamos da nossa associação que sejam tomadas medidas no sentido de atenuar o peso de todas as inscrições na próxima época, atendendo, como aqui até já se falou, por exemplo, em termos de seguradoras, as seguradoras este ano tiveram 3 ou 4 meses em que não tiveram sinistros, porque pura e simplesmente não houve competição. Portanto, que sejam todos esses dados sejam pesados e sejam tidos em linha de conta quando se for pensarmos nos valores a cobrar em relação à próxima época, porque eles serão de facto importantes. Muito bem. Tony, pedir-lhe agora uma opinião também relativamente à mesma questão que coloquei aos colegas, relativamente à estrutura. Há pouco fez referência exatamente a isso, é uma estrutura coesa, uma estrutura que trabalha e está confiante no futuro, mas de qualquer das maneiras, nomeadamente ao nível dos apoios, presumo que partilhe um pouco da opinião dos seus antecessores que deverá ser feito qualquer coisa de forma a apoiar os clubes para aquilo que aí vem. Sim, é verdade, e nós já há bocadinho estávamos a falar em off e é tudo a mesma opinião. Eu penso que a Federação, a Associação tem que ajudar os clubes, porque estão em inscrições, só para ter uma ideia, eles não sei quanto é que pagam, mas por exemplo o Lutano, só a nível de inscrições de miúdos, é 20 e tal mil euros. Seguros, isso tudo. E se nós tivermos esse pequeno apoio, porque este ano é o ano zero, e quer a gente queira, quer não, quem perde aqui mais é o clube, é os clubes. Então, a Federação e a Associação têm que olhar para isto, e acredito que sim, que olham. Nós temos um bom presidente da Associação de Futebol do Algarve, que é o Reinaldo Teixeira, que é um homem do futebol, é um homem que está também sempre connosco, com os clubes do Algarve, que nos apoia muito. Nós também temos uma boa associação, e penso que eles vão pensar nisso de certeza. Acho que isso é muito importante. A Federação está a estar no apoio, tudo bem, mas os clubes já estão a levar um grande rumo e precisamos muito ser ajudados, porque, como os outros clubes também, nós também somos ajudados por alguns privados que vão ter problemas a nível de futebol, a nível de ciclismo, a nível de teatro, tudo. Isto vai mexer em tudo. Uma empresa, quando está mal, o último é o clube. O último é o clube. Primeiro são os funcionários da empresa, mas patrocínios é o último. O desporto fica sempre para o fim. E eu entendo isso. Se tiver uma empresa com 50 empregados a trabalhar, vai dar dinheiro ao Lutano ou ao Alverca, não. Primeiro paga aos empregados e depois, sim, patrocina a equipa. E por isso é sempre complicado. Então temos de estar todos muito unidos. Precisamos cada vez mais do apoio de todos e penso que aqui o tal ditado, a união faz a força. Temos de estar todos unidos e lutar todos pelo mesmo objetivo. Muito bem. Fernando Ores, pedir exatamente a mesma situação. Relativamente à estrutura também já falou há pouco, portanto, força. Esperamos que realmente a Federação tome consciência da dificuldade que os clubes vão ter e que, de alguma forma, a situação de instituições e transferências e etc. tenha visibilidade em relação a isso, porque realmente os clubes vão levar um corte muito grande nesse aspecto. Em relação à Associação de Futebol de Lisboa, exatamente da mesma forma. Temos que perceber claramente que a associação vive com o dinheiro dos clubes, sem qualquer dúvida, mas de perceber que os clubes vão ter muita dificuldade, alguns clubes vão ter muitas dificuldades em conseguir as taxas de jogo, as inscrições e etc. Tem que haver aqui, de alguma forma, um olhar para estas situações, de um olhar mais coerente e mais humano. E é essa parte que eu acho que a Associação de Futebol de Lisboa tem sempre dito presente a todos os clubes e em todas as situações tem ajudado, e de certeza absoluta que vai ter esse comportamento com os clubes. Em relação também, e quero deixar aqui também uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que teve o cuidado, não só com o Alverca, mas para todas as associações, estipulou um subsídio de ajuda dos próximos 3 meses por atleta, que é compensatório pelo prejuízo, os danos graves que os clubes vão ter, de não terem as karatês e as ginásticas e etc. Não é só o Alverca, todos os clubes da associação, do Conselho, e quero agradecer também em nome do Futebol de Alverca
essa disponibilidade que a Câmara teve mostra que realmente as associações é um veículo importante para o desporto e para a cultura do Conselho, e eles disseram presente numa altura mais complicada, e de certeza absoluta que podemos também contar com eles para isso. Portanto, é o meu obrigado a eles todos, que é importante nós também deixarmos aqui uma palavra, não podemos estar aqui sempre a dizer mal deles. Muito bem. Eu também vos agradeço imenso a vossa disponibilidade, não posso resistir a fazer uma última ronda, nós já ultrapassámos ligeiramente o tempo inicialmente previsto para isto. Agradecer também a quem está lá em casa, são inúmeras as observações e as perguntas que nos vão chegando, todas elas pertinentes, mas de facto não sairíamos daqui a noite toda para responder a todas elas. Muito obrigado, ficarão para outra oportunidade. E eu vou-vos pedir a todos uma última mensagem, enfim, para o nosso amanhã, e que o nosso amanhã chegue depressa. E eu agora ia começar pelo António Duarte, se faz favor. Agora, uma última mensagem para quem nos está a seguir relativamente ao nosso futuro, e muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. É assim, a gente aqui é terra da Mãe Soberana, e este ano novo Mãe Soberana. O meu desejo é que a nossa Mãe Soberana do Olé, nos proteja a todos. O importante é a saúde e que isto passe rápido. E em nome de todos os lutantes, desejo a todos muita saúde, e tenho a certeza que todos juntos, vamos ter muitas dificuldades, como é óbvio, mas todos juntos iremos passar este problema. Agora precisamos da federação, da associação, dos patrocinadores, de toda a gente, para tentarmos. Isto é um problema de todos, é um problema mundial, e como tal, vamos precisar da ajuda de todos. Muito obrigado. Obrigado nós. António Colasso, também uma mensagem final, por favor. O nosso maior bem é a saúde. E o desporto está inteiramente ligado à saúde. E como tal, e como disse o Tony, só todos juntos, e mesmo com todos, penso que no futuro iremos dar um pouco mais de valor a isso. Todos juntos é que podemos fazer com que se consiga ultrapassar esta fase má, e que todos possamos ter mais saúde, mais desporto. Portanto, todos juntos, cada um do seu clube, cada um na sua terra, mas no conjunto, todo o desporto a funcionar em conjunto, penso que será aquilo que mais importante teremos pela frente, porque tendo desporto, teremos com certeza saúde. Bem-aja. Muito bem. Muito obrigado pela disponibilidade. Fernando Ores, também lhe pedi uma mensagem final, por favor. Bom, da parte do Alverca, quero desejar a todos os meus colegas que aqui estão a maior saúde possível, e que se transporte também com os seus familiares, os seus atletas e amigos e colaboradores e etc. E deixar uma palavra também a todos nós, que, incluindo eu, que sejamos um pouco menos egoístas, que sejamos um pouco mais proativos, e que sejamos um pouco mais olhar para o futuro de uma forma mais coerente. Não podemos entrar em guerras pessoais por causa dos clubes e por causa dos interesses dos clubes, mas sim temos que olhar para o desporto de uma forma global e olhar as oportunidades que surgem daqui para a frente. E isto é um verdadeiro ponto de viragem para as associações, para a própria federação, seja no futebol, seja nas outras modalidades todas. Temos que estar preparados daqui para a frente para uma situação igual, ou pior ou melhor, mas que sejamos capazes de passar por ela e imunes àquilo que nós estamos a passar. Fiquem em casa, é aquilo que eu mais apelo ultimamente às minhas gentes. Fiquem em casa, e que sejam felizes. Muito bem, muito obrigado. Carlos Esteves, vou-lhe pedir uma última mensagem, será o último presidente hoje a tomar a palavra, uma mensagem para quem nos está a seguir lá em casa para o nosso amanhã, por favor. Bom, eu queria deixar este abre-olhos, isto para mim é um abre-olhos para todos nós, que efetivamente veio às nossas vidas, e que agora temos que saber olhar para a frente, saber superá-lo e conseguir superá-lo. Não tenho a menor dúvida que todos os portugueses vão conseguir superar esta fase negativa que estamos todos a viver, e que vamos conseguir superar isto tudo de forma a que brevemente estejamos todos juntos, que é isso que se pretende, não sabendo é quando. Por isso, pegando aqui nas palavras do Fernando Ores, cuidem-se e fiquem em casa,
para que isto passe o mais rápido possível. Um abraço a todos. Um abraço também a todos, que entrego individualmente a cada um de vocês e quem nos está a seguir lá em casa. Mais uma vez, muito obrigado, Presidentes, pela vossa disponibilidade de terem estado connosco. Foi uma conversa muito interessante, foram temas importantíssimos que tocámos, haveria um conjunto enorme de questões que eu gostaria de vos ter colocado, fica já lançado o desafio para eventualmente, até se calhar de uma forma mais individual, fazermos uma conversa em off e depois vamos transmitir futuramente, porque acho que há muita coisa para se conversar e vocês são ótimas pessoas para se conversar sobre futebol. Ficou também patente de que Portugal é pequenino, mas é enorme e há muitas assimetrias, há muitas diferenças. Uma das questões, por exemplo, que não foi devidamente explorado por falta de tempo, teve a ver com o facto da Academia de Santarém só ter futebol de formação, e eu acho que isto é fundamental falar-se nisto, porque é um excelente exemplo, e há outro no Distrito de Santarém também, mas vai ficar para outra oportunidade, que seguramente o Carlos vai aceitar e falaremos noutra altura. E para quem não está em casa, na próxima quarta-feira vamos regressar com treinadores, com coordenadores, vamos falar do papel importantíssimo dos coordenadores técnicos e dos treinadores neste tempo de paragem de campeonato e a pensar já na próxima época. Fiquem em casa, porque quanto mais ficarmos em casa, mais depressa podemos sair de casa. Uma boa noite para todos, muito obrigado, Presidentes, e até quarta-feira. Muito obrigado. Boa noite. Foi um prazer. Obrigado.